Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize-se connosco, sintonize-se com a ajuda à Igreja que sofre. A abrir o espaço de notícias, vamos recuperar a informação que já demos aqui na semana passada e que envolve diretamente a Fundação AIS. Trata-se da decisão do Papa Francisco de organizar um leilão em favor de diversas obras de caridade da Igreja, uma das quais é precisamente a ajuda à Igreja que sofre. E tudo isto porque foi oferecido ao Santo Padre um carro desportivo de luxo, um Lamborghini. E agora, o automóvel, que até tem a assinatura do Papa, vai ajudar a financiar a campanha Regresso às Raízes, em que a AIS, aliás, está a promover a reconstrução das casas e das igrejas dos cristãos na planície de Nínive, no Iraque, depois da devastação causada pela passagem nesta zona dos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. O leilão vai ser assegurado pela Sotheby's e vai beneficiar, como já referi, além da Fundação AIS, também uma comunidade que apoia mulheres vítimas de tráfico e de redes de prostituição, bem como duas associações que ajudam populações africanas. A entrega do Lamborghini decorreu no pátio da Casa de Santa Marta, onde vive o Papa Francisco, perante algumas personalidades da Igreja, entre as quais Catarina, o presidente e o diretor do secretariado italiano da Fundação AIS. Precisamente, Paulo, de facto, Alfredo Montavano e Alessandro Monteduro agradeceram, em nome de todos os secretariados da Fundação AIS, por este gesto solidário do Santo Padre, garantindo que as verbas a apurar irão, com esta venda deste carro desportivo, irão ser entregues seguramente para estes cristãos que estão no Iraque e que seguramente esta venda também vai assegurar o regresso de mais milhares de cristãos às suas casas, às suas comunidades. Esta não é, no entanto, a primeira vez que o Papa apoia diretamente os cristãos perseguidos no Iraque através da Fundação AIS. Não é de facto a primeira vez, Paulo, e de facto estes gestos dizem muito sobre a preocupação do Santo Padre em relação a estes cristãos perseguidos no Médio Oriente. E também em relação ao apreço que também tem pela nossa obra, uma vez que também tem ajudado várias vezes através da nossa obra. E assim, por exemplo, no ano passado ele deu um donativo pessoal de 100 mil euros à clínica de Erbil no Iraque, portanto no chamado Kurdistão iraquiano, portanto uma clínica de São José que dá apoio psicológico aos refugiados que perderam tudo, então, neste verão de 2014, quando foram obrigados a fugir das suas casas. Também já este ano, em setembro, através do seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, que esteve presente com a AIS quando o lançamento desta campanha do regresso às raízes dos cristãos, que também frisou que o Santo Padre tem um profundo compromisso pessoal com esta campanha e com esta ajuda ao regresso aos cristãos às suas terras e às suas comunidades. Outro país que mais preocupa a Fundação AIS por causa da perseguição aos cristãos é a China. Ainda na semana passada demos conta aqui no nosso programa da situação que se está a verificar em Yunnan, uma cidade situada na província de Jiangxi, em que os cristãos têm sido obrigados a substituir retratos de Jesus Cristo e outros símbolos religiosos existentes nas suas casas por retratos do presidente chinês. Estamos a falar de Xi Jinping, o todo-poderoso presidente chinês e também o homem forte do Partido Comunista, que foi reeleito recentemente, em outubro, para liderar os destinos da segunda economia mundial. Mas o que é que significa esta recondução de Xi Jinping para os cristãos? É bom ou é mau? É o que vamos ficar já a saber já de seguida com a ajuda de José Miguel Encarnação, o correspondente do nosso programa em Macau. Foram várias as ideias e conclusões que saíram do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, sendo a mais significante o reforço da posição do presidente Xi Jinping no seio do Partido Comunista e no aparelho de Estado. Órgãos de comunicação social de todo o mundo dedicaram manchetes e abriram telejornais com os trabalhos do Partido Comunista, enaltecendo as linhas orientadoras de Xi Jinping para o futuro da China a nível político, económico e social. No entanto, esqueceram-se, de um modo geral, de algo que também é parte integrante e importante de qualquer sociedade: a religião. Xi Jinping, à exceção de uma outra referência ao Islão, ao afirmar, por exemplo, que o país tem de combater o terrorismo interno, não centrou o discurso num credo em particular, preferindo lançar as linhas mestras para o relacionamento entre o Estado e o setor religioso. Nesta matéria, a primeira ideia do discurso de Xi foi a sinização da religião
isto é, a adaptação da prática religiosa à cultura chinesa, aliada a uma maior influência do Estado na religião. Daí o pedido do Presidente, direcionado aos líderes religiosos, para que adiram ao socialismo com características chinesas e cooperem com as cúpulas do partido e do Estado. Se esta ideia primordial juntarmos a posição tomada pelos responsáveis da Associação Católica Patriótica da China, controlada pelo Estado, pela Conferência Episcopal da China e pela Administração Estatal para os Assuntos Religiosos, prevê-se que alguns dossiês, como o acordo entre a Santa Sé e o Governo Central com vista à nomeação de bispos, possam sofrer um revés, colocando em risco os avanços entretanto obtidos entre ambas as partes. Este receio foi admitido há dias pelo bispo de Hong Kong, Dom Michael Young, para quem, no meio de tanta turbulência, o budismo e o taoísmo serão ainda assim as religiões menos perseguidas, dado que, aos olhos de Pequim, são religiões locais e não estrangeiras, como é a religião católica. Segundo o prelado, subsiste o medo nos dois lados do processo de aproximação do Vaticano à República Popular da China, sendo que o medo não contribui para o desenvolvimento das sociedades. Sobre este tema, em Macau, o parco da Igreja de São Lázaro, a antiga sé catedral do território, foi perentório ao afirmar que há de distinguir o cidadão chinês do político chinês, ou seja, quando os políticos se humanizarem, as religiões terão liberdade. Pelo menos foi assim que entendemos as palavras do padre João Lau. Sinais preocupantes para os cristãos no futuro, com a recondução de Xi Jinping como líder todo-poderoso do Partido Comunista Chinês e, simultaneamente, como presidente do país. Foi o trabalho do jornalista José Miguel Encarnação, que é o correspondente de Igreja no Mundo Magazine em Macau. Sinais preocupantes também, pois, além do caso que já aqui referimos de Yug'an, uma cidade situada na província de Jiangxi, onde os cristãos têm sido obrigados a substituir retratos de Jesus Cristo e outros símbolos religiosos, e sendo nas suas casas por retratos do presidente chinês, há um acumular de outros casos de perseguição à comunidade cristã que indiciam uma onda de repressão. Catarina, vamos recordar os casos mais recentes? Claro que sim, Paulo. De facto, ainda em março deste ano, a Fundação AIS dava conta da prisão de alguns cristãos da província de Liaoning, no nordeste da China, por estarem envolvidos na distribuição de literatura religiosa, assim também como um líder de uma igreja protestante por ter sido considerado ou acusado de ter divulgado segredos de Estado. Já em novembro do ano passado, a Fundação AIS também dava conta do caso da morte suspeita, já em 2015, do padre Peter Wei Heping, de 41 anos, que exercia o seu ministério em comunhão com o Vaticano, com o Santo Padre. E também temos dado a conhecer a demolição de edifícios, de um edifício pertencente à igreja em Tianjin, e paralelamente a todos estes casos, e há muitos outros casos que não teríamos agora tempo para identificar todos os casos e para divulgar todos, mas continua-se a verificar em muitas regiões da China esta contínua campanha de demolição de sinais exteriores da Igreja, nomeadamente as cruzes e outros símbolos religiosos que têm sido destruídos. Portanto, há uma campanha muito grande que está a ser levada a cabo e que tem provocado também muitos protestos da comunidade cristã, principalmente, é evidente, da comunidade cristã que é fiel ao Santo Padre. Por estes dias, de 30 de novembro a 2 de dezembro, o Santo Padre vai estar de viagem pelo Bangladesh, depois de antes ter estado no vizinho Myanmar, também conhecido como a Birmânia. Esta região do globo atravessa uma profunda crise humanitária por causa da repressão e da fuga de milhares de membros de uma comunidade muçulmana minoritária, os Rohingya. Já iremos falar desta situação. Para já, vamos escutar as palavras do próprio Santo Padre a antecipar a visita ao Bangladesh, numa mensagem em que destaca os valores do Evangelho que ensina a dignidade a todas as pessoas. Cari amici, mentre mi preparo a visitare il Bangladesh, ormai tra pochi giorni, desidero inviare una parola di saluto e di amicizia a tutto il suo popolo. Non vedo l'ora del momento nel quale potremo stare insieme. Vengo come ministro del Vangelo di Gesù Cristo per proclamare il suo messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace. La mia visita intende confermare la comunità cattolica del Bangladesh nella sua fede e nella sua testimonianza del Vangelo che insegna la dignità di ogni uomo e donna e ci chiama ad aprire i nostri cuori agli altri
specialmente ai più poveri e ai bisognosi. Nello stesso tempo desidero incontrare l'intero popolo. In modo speciale non vedo l'ora di incontrare i leader religiosi a Ramma. Noi viviamo un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà in ogni luogo sono chiamati a promuovere la reciproca comprensione e il rispetto e a sostenersi l'un l'altro come membri dell'unica famiglia umana. So che molti in Bangladesh stanno lavorando con impegno per preparare la mia visita e li ringrazio. Chiedo a ciascuno di pregare affinché i giorni nei quali sarò con voi possano essere fonte di speranza e di incoraggiamento per tutti. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco le divine benedizioni di gioia e di pace. Foi o Santo Padre a antecipar a sua visita por estes dias ao Bangladesh e à Birmânia, ao Myanmar. Como dissemos há pouco, nesta região há uma crise humanitária profunda que irá seguramente estar no centro da visita papal. Estou a falar dos refugiados Rohingya, fugidos de Myanmar. São milhares, estão em desespero e precisam urgentemente de ajuda. Em Cox's Bazar, uma pequena cidade do Bangladesh, situada precisamente na fronteira com o Myanmar, existe um dos maiores campos de refugiados por onde têm fugido os Rohingya. Eles são cerca de 500 mil de pessoas. São homens, são mulheres e crianças. Agora, em pleno inverno, a situação em que se encontram está muito, muito difícil. Alberto Quattrucci, que pertence à comunidade de Santo Egídio, visitou há semanas este campo, tendo levado consigo medicamentos, equipamentos sanitários e até alimentos de primeira necessidade. Alberto Quattrucci falou do que viu aos nossos colegas da Rádio Vaticano. É um relato impressionante. La situazione di gente a cui ancora manca cibo, mancano in questo momento anche vestiti, perché cominciano con le piogge a diventare. A situação é de pessoas a quem falta comida, faltam roupas, porque começam as chuvas e tudo se torna em lama. À noite a temperatura cai, não há remédios, há infecções, porque não há água. Há 250 mil, talvez 300 mil crianças. As famílias são muito numerosas, são muitas as crianças pequenas, totalmente nuas, que morrem porque bebem água do mar. Portanto, é uma situação realmente dramática, onde muitas ONGs começaram a trabalhar, mas não há absolutamente nenhuma coordenação. Há também a grande questão sobre o futuro do povo Rohingya, de mais de 1 milhão de pessoas, considerando os primeiros que chegaram em 1982, quando o Myanmar lhes tirou a cidadania. Desde então, eles são apátridas, o maior número de apátridas do mundo, mais de 1 milhão de pessoas, entre aqueles que chegaram em 82, em 1991, e os mais de 600 mil que chegaram de 25 de agosto até hoje. E esta hemorragia não acabou, porque há ainda 250 mil, talvez 300, que estão em Rakhine, a área de fronteira, e que provavelmente estarão a chegar. Foi Alberto Quattrucci, da comunidade de Santo Egídio, a fazer-nos o relato terrível das condições miseráveis em que se encontram centenas de milhares de refugiados Rohingya no campo de Cox's Bazar, uma pequena cidade do Bangladesh. Estamos a falar do Bangladesh a propósito também da visita que o Santo Padre vai fazer a este país e ao Myanmar por estes dias. Vamos centrar agora a nossa atenção neste país, o Bangladesh. Em meia dúzia de palavras, Catarina, como é que podemos definir o Bangladesh no que diz respeito à religião? Bom, Paulo, em meia dúzia de palavras podemos dizer que 85% da população é muçulmana, o Islão é a religião do Estado e os católicos são apenas cerca de 350 mil pessoas. Claro que também temos que dizer que há esta perseguição aos cristãos neste país e também temos de dizer que, de facto, os cristãos são a comunidade mais pobre neste país. Portanto, são muitas as dificuldades que os cristãos passam neste país, no caso, no Bangladesh. São muitas as dificuldades. Vamos conhecer melhor, então, este país. Vamos agora fazer uma viagem até a diocese de Sylhet. Vamos ao encontro do bispo Dom Bejoy de Cruz. Nesta diocese, os cristãos são uma minoria e confundem-se com os mais pobres dos pobres. E o bispo é um deles.
I am Bishop Bijoy Andy Cruz, this new Diocese of Sylhet, was created in 2011. As a first bishop of this diocese, I have a lot of plans. In the beginning, I did not have any land, I did not have any house, and I used to call myself a landless and homeless bishop. In 1950, there were about 700 Catholics in this area. When the diocese started in 2011, we found that there were 18,000 Catholics. There is a big possibility of evangelization in this area, though it is a Muslim country, because we have about 200 tea plantations and there are 700,000 Hindu workers and some of them are open to Christianity. Every year we have about 250 adult baptisms. Most of my people, they are very poor. One earns less than €1 per day for their hard work. Parents cannot buy enough food for the children. They cannot go to the doctors when they fall sick. And education is still a dream for them. And church stands by them. Because of your loving support, we survive and continue our mission and ministry in this diocese among the poor people. Though we do not know you personally, but all our children, all our people, we pray for you so that the good Lord bless you, give you joy, happiness and peace in your family life. Do Bangladesh vamos agora para o Iraque, para voltarmos a focar a nossa atenção na campanha de Natal que a Fundação AES está a promover em Portugal e em todo o mundo para apoiar os cristãos, as comunidades cristãs no Médio Oriente a regressarem a casa depois de anos de exílio por causa da violência que se abateu sobre as suas regiões onde viviam, dos jihadistas que os expulsaram, portanto, das suas aldeias e vilas. Mas para isso acontecer, para que eles possam regressar, é preciso reconstruir as suas casas, é preciso devolver a segurança, restabelecer, por exemplo, o fornecimento de água ou de eletricidade. É preciso ajudar a reconstruir as vidas destes milhares de cristãos. Catarina, faltam só 5 semanas para o Natal. É verdade, Paulo, faltam apenas 5 semanas para o Natal e temos tanto para fazer até lá. De facto, o Natal aproxima-se a passos largos e tenho a certeza que a melhor prenda que nós poderíamos dar a esta comunidade cristã seria, de facto, este regresso às suas casas, às suas comunidades, poder celebrar novamente este Natal de 2017, já nas suas casas, nas suas aldeias e vilas. E por isso, aqueles que nem sempre, provavelmente nem toda a comunidade conseguirá estar até ao fim do ano nas suas casas, mas pelo menos estamos a dar um sinal de esperança, porque há muitos que já estão e, portanto, de seguida irão, toda a restante comunidade cristã irá também ter ajuda neste regresso às suas casas. E por isso, e porque é de facto um projeto gigantesco e muito urgente, lanço aqui este apelo aos nossos telespectadores para nos ligarem, para entrarem também nesta grande corrente de solidariedade a favor desta comunidade cristã que tem sido tão perseguida no Iraque e ajudá-los a regressar às suas casas. E por isso, lanço este desafio para nos ligar para o nosso telefone 21 754 4004 ou então ver no nosso site em www.fundação-ais.pt e procurar como nos pode ajudar nesta tarefa tão gigante e tão urgente neste momento. O regresso a casa, às aldeias e vilas dos cristãos na planície de Nínive é, de facto, o grande objetivo desta enorme campanha da Fundação AES neste Natal. Mas quem são estes cristãos, estas famílias que foram expulsas de suas casas pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico? Vamos agora conhecer uma dessas famílias. Vamos conhecer uma avó, um pai, uma mãe e 2 filhos. Eles são todos de Caracós. Todos tiveram de fugir. Todos vivem hoje em Erbil num quarto que é pago pelos benfeitores da AES. Provavelmente, sabe-se lá, se não será pago também pela sua generosidade. Vamos ver esta história.
من أغني 8 يا أخي، بس هيك دفع أخ إيجار 5 أوراق، 5 أوراق ودفع أخ إيجار، صعبة علينا الحيلة. حصل لي هذه قوة أكيد يعني بسايت دقلها بسايت الكنيسة دقيتها، وآخر إيجار يعني هم مثليلا يعني ورايق يعني جماعة منظمات يعني هيولا دخة وراقة يعني حصل لي شجاعة وأجيرا بيثا وتولا يعني منطقتي أرآثي بيثي يعني أرقد أجدادي ودأباتي يعني كنائس ديدان يعني اتلن خد استر كنائس يعني كل هيك مبانا خلاني رشاشينا جص وحجر وبلاش كم عمرخة أني إتاثة إثوا زمرتها كم رخوالة بنيناكي يا بيعة بنيناكي بالعزي بناكي مترنجر جس أبو معزم الجزي سميخة وأخني غير خرشتين جص وحجر وصمان طوابيك يعني منطقة تانية وين يعني منطقة تانية. Foi Rael Isaac Barber, uma avó que deseja passar o Natal em casa com a sua família. Ela que nos recordou que a sua terra, Caracós, é o berço da família. Já os seus avós eram de lá. Todos eles ajudaram a construir 11 igrejas, carregaram aos ombros as pedras dos templos. Ela quer regressar. Também o padre Benham quer voltar com a sua comunidade à aldeia de onde foram expulsos. Mas voltar não é tarefa fácil e todos nós somos chamados a ajudar. It's not easy to continue living in this situation. We have many problems on many levels, especially inside families. There is not enough works. We are depending on the helps, just helps. Students are going to the schools, if there is schools or if there is university here to accept them. If not, so they can do nothing. Nobody can say when can we go back exactly. We are continuing living here thanks to the helps a Christian organization and others. The needs are the same: shelters, food items, also medicines. ومع هذا الغسل تتنظف أنفسنا. The light at the end of this tunnel is really the church of Europe and America, the Catholic Church in all the world, how they are going to help us for the reconstruction. All the Christians in the world must cooperate, must feel as a family, and to take the problem of the Christian here in Iraq as their own problems. O Padre Benham acabou de apelar à nossa ajuda. Todos querem, na verdade, todos precisam de voltar a casa. Na verdade, sem casa somos todos sem abrigo. Catarina, criar condições para que estes cristãos possam voltar às suas casas é o grande objetivo desta campanha de Natal da Fundação AIS. Um regresso que, se não acontecer, um regresso dos cristãos a casa que, se não acontecer, poderá significar o fim da presença dos cristãos nesta região do mundo. Precisamente, Paulo, e isso é terrivelmente trágico e também aumenta terrivelmente a nossa responsabilidade nesta ajuda a este regresso a estes milhares de cristãos. Estamos a falar concretamente de 120 mil pessoas, como já falámos aqui neste programa. São 120 mil cristãos que foram obrigados a deixar as suas casas a quando da ofensiva jihadista no verão de 2014. E, portanto, é este grande número de pessoas que quer agora regressar às suas casas. E se eles não regressarem agora, de facto, podemos estar a assistir ao fim da presença do cristianismo nestas terras bíblicas, como é o caso da planície do Nínive. E por isso temos, de facto, que ajudar e ajudá-los já, para que não possamos assistir a este fim desta comunidade cristã. Portanto, são 120 mil cristãos que foram expulsos das suas casas e que querem voltar a casa. E aqui é que entramos nós. Exatamente, Paulo. Portanto, estamos a falar de 120 mil pessoas
que perderam tudo, que foram expulsos das suas casas e neste momento querem de facto regressar. Mas para que este regresso possa ser possível é preciso dar-lhes o mínimo de condições, as condições básicas. E neste mínimo de condições o que estamos a referir à recuperação das casas e temos que frisar que a maioria das casas foram reduzidas a escombros, portanto é preciso ajudar nesta tarefa tão gigantesca e, além disso, é também preciso dar as garantias de segurança. Portanto, sem segurança também não é possível esta comunidade regressar. Para além disso, temos que também frisar aos nossos telespectadores que não são apenas as casas que necessitam de ser recuperadas. Nós estamos a falar também de conventos, de igrejas, de centros comunitários, portanto, todas as estruturas básicas para que uma comunidade possa estar na sua terra. Depois, é preciso também não esquecer que é necessário o apoio médico e psicológico a estas famílias. Portanto, há pais, há mães, há filhos desesperados e que necessitam urgentemente desta ajuda. Portanto, há muito para fazer. Vamos dar exemplos concretos de como é que é possível essa ajuda? Vamos, Paulo. De facto, como já temos falado aqui várias vezes, portanto, são 120 mil cristãos que precisam desta ajuda de subsistência básica e a primeira coisa que estas famílias necessitam é, de facto, de ajuda alimentar. E por isso a Fundação AIS tem estado presente nesta região do Iraque a ajudar regularmente estas famílias cristãs e continuamos neste momento, mesmo com o regresso às suas casas, precisamos de continuar a ajudá-las. E por isso, com 30 euros, é possível alimentar uma família durante um mês. Portanto, 30 euros corresponde a um cabaz alimentar que é essencial para a sobrevivência de uma família durante um mês. Depois, podemos também ajudar através da recuperação com latas de tinta, com a aquisição de portas, janelas. Portanto, tudo isto é possível e, Paulo, quando nós falámos há pouco, quando eu falei há pouco de 30 euros para um cabaz alimentar, isto significa que cada um de nós, todos nós podemos ajudar, porque quando comparado com as nossas necessidades, esta necessidade de 30 euros para alimentar uma família é praticamente nada. Portanto, todos juntos podemos, de facto, fazer a diferença neste Natal, ajudar estas famílias cristãs no Iraque. Muito bem. 30 euros, um cabaz com alimentos para uma família. Estamos a falar num autêntico banco alimentar contra a fome que existe em Erbil, no Kurdistão iraquiano, e que, graças à ajuda generosa dos benfeitores da Fundação AIS, permite alimentar milhares de pessoas todos os dias. Vamos dar uma espreitadela ao armazém em Erbil, onde Fahmi Babaka coordena a distribuição da comida às famílias cristãs. خمسة بالشهر يبدي تجينا المواد خلال 10 ايام تكمل المواد اللي حوالي هي 13 ماده غذائيه. يبدي هو دور تجينا الخطوه الثانيه اللي احنا نبدي نكيس، يعني نخلي هذه المواد على داخل اكياس حتى تصير كحصص. عندما نوصل الى تاريخ 20 بالشهر او 21 او اقل 19 خلال هذه الفتره نبدي نوزع. خلال 10 ايام الى 12 يوم احنا نوزع لكل العوائل المشموله بالبرنامج. وعندنا نوعين من التوزيع العوائل اللي تسكن البيوت تجي مباشر تستلم منا. النوع الثاني عندنا من التوزيع للكامبات. يعني عندنا العام اللي فات بالبرنامج الاولي 6 اشهر الاوليه اللي اخذناه كنا نتعامل مع 13,000 عائله الى 13,500 عائله. We are helping the Christians who decided to stay and to remain to live in a dignity, whether with food, shelter, health, education. That's the role of the church here. Thank you.
Há muitos cristãos, muitas famílias que já conseguiram voltar a casa no Iraque. Também é o caso de sacerdotes e de religiosas. Agora vamos falar da irmã Ilham. Foi com lágrimas, mas também com alegria, que esta irmã regressou ao convento de Tel Escuf. Não é possível esquecer o passado, os dias de fuga, o medo, mas para esta irmã dominicana o importante agora é o futuro. É por isso que as obras no convento, no seu convento, são tão importantes. É que o convento é também, de alguma forma, o coração da aldeia, é o porto de abrigo dos cristãos, de toda a comunidade. Esta é a história da semana que vamos escutar já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. Quando foi obrigada a fugir de Tel Escuf, a irmã Ilham não ousou olhar para trás. De qualquer forma, se o tentasse fazer, muito provavelmente as lágrimas toldar-lhe-iam o olhar. Foi em agosto de 2014 que a irmã dominicana teve de partir, deixando o convento, largando tudo, perante uma tempestade que se anunciava. Ali, naquela aldeia e em toda a planície de Nínive, a tempestade veio sob a forma de colunas de homens vestidos de negro, com bandeiras ondulantes e ódio na ponta das metralhadoras. Ninguém teve alternativa. Tivemos de salvar as nossas vidas e fugir. Tinha 57 anos. Entretanto, os jihadistas foram derrotados, mas a memória desses meses de desassossego ficou bem presente nas ruínas das casas, nas igrejas profanadas, nos escombros de um tempo que nunca mais voltará a ser o mesmo. Quando regressou, esta irmã dominicana trazia já os olhos enevoados de lágrimas. O convento lá estava, mas era impossível não reparar na destruição, não escutar ainda os ruídos das botas dos jihadistas, as gargalhadas de desprezo, a violência com que as imagens foram destruídas, o escárnio das ofensas escritas nas paredes. Era impossível não reparar nas portas arrombadas e em tudo o que fora roubado. Era preciso limpar a casa. Era preciso, mais do que tudo, voltar a abrir as portas do convento para que a comunidade sentisse o abraço fraterno, o sorriso gratuito das irmãs, o aconchego do amor. Principalmente isso, o aconchego do amor. Por ali, em Tel Escuf, as pessoas começam já a regressar aos poucos e todos trazem o rosto carregado de medo e de incerteza. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Todos têm receio que a tempestade regresse ainda mais violenta, ainda mais impiedosa. Por isso, o sorriso e a ternura das irmãs são um conforto único que não se traduz sequer por palavras, que não tem preço. É preciso dar atenção a todos os que vão regressando. Nós visitamos as pessoas em suas casas e damos catequese, diz a irmã. Parece estranho falar em catequese, quando a maior parte das pessoas está mais preocupada em arranjar telhados, reerguer paredes, consertar portas e janelas. Mas se apenas houver a preocupação com os edifícios, se ninguém se inquietar com as pessoas, que vai ser da comunidade cristã? Antes da tempestade jihadista, o convento de Tel Escuf tinha 5 irmãs. Agora são apenas 2. Mas isso não preocupa a irmã Ilham. A irmã não tem medo do futuro. Tem apenas receio de não conseguir acolher todas as pessoas da aldeia, de não conseguir apagar das suas memórias os dias, os meses em que viveram tolhidos de medo, sem compreenderem como poderia haver tanto ódio, tanta maldade nos homens. A irmã Ilham só pede a nossa ajuda para que o convento seja reparado. Não é por ela, é pelas crianças e pelos seus pais, pelos cristãos de Tel Escuf. Vamos dar-lhe esta prenda de Natal? Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro da irmã Miri. Esta jovem portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai continuar a contar-nos como foram os dias no final do mês de agosto em que as forças sírias, apoiadas pelo exército libanês e pelas milícias do Hezbollah, expulsaram os jihadistas da região. Agora há ainda muito a fazer, a começar também na desminagem, mas há bons sinais que chegam dos céus. Então isso aconteceu na segunda-feira à noite. Entre o domingo e a segunda-feira o exército esteve ocupado a desminar a região, a desminar uma estrada, para que houvesse uma estrada segura que os levasse até eles e que os pudesse fazer descer em autocarro. E essa operação continua até agora, um mês depois. E nunca se sabe quando estará terminada. Houve vilas aqui ao lado em que houve acidentes, mesmo depois que eles tivessem partido algum tempo depois,
e que o exército tivesse desminado e tudo. Às vezes ainda continua a haver incidentes, alguém que foi buscar lenha para aquecer, para pôr no lume, e estava lá uma bomba e explodiu, acabou. São marcas que ficam e as pessoas continuam a não poder ir às suas terras. Entretanto, na segunda-feira à noite, finalmente, eles saíram daqui. Podiam ter passado aqui na estrada que passa junto ao mosteiro, mas fizeram atenção a não os fazer passar por aqui, por respeito. E depois, quando eles saíram daqui, quando eles estavam a sair e chegaram até a autoestrada, começou de novo uma salva de disparos, de alegria. Toda a gente estava contente, enfim, finalmente, que alívio. Agora as pessoas vivem mais à vontade e a expressão disso foi que nessa semana, esta libertação foi numa segunda-feira, e na quinta-feira seguinte havia a grande festa muçulmana, que é comparável à nossa Páscoa para eles, e o presidente Bashar al-Assad fez questão de vir rezar aqui à cara de uma das mesquitas o ofício da festa. Esteve uma meia hora, veio meia hora com a gente da sua segurança e com o grande mufti da Síria, e estiveram aqui na mesquita de Cara, o que é um acontecimento incrível, uma pequena vila, e depois foram-se embora, sempre com a surpresa na vinda, surpresa por questões de segurança e pouco tempo. E depois no sábado foi a vez do nosso bispo, que veio dizer Mabruk, parabéns pela libertação. E o engraçado é que nessa mesma altura passou sobre nós o maior bando de aves migratórias que me lembro de ter visto. Cada ano vemos as aves migratórias, as cegonhas, etc., a passar por aqui, mas desta vez realmente era um grande bando. Foi uma Míria descrever como se está a regressar aos poucos a uma vida mais ou menos normal, com menos sinais de guerra, de violência. No entanto, importa não esquecer que, na Síria, apesar de a guerra estar a chegar ao fim, pelo menos tudo o indica, as populações continuam a enfrentar enormes dificuldades. E chegados aqui, não tenho como não recordar, uma vez mais, a importância de uma campanha da AIS que tem vindo a chegar bem fundo no coração dos benfeitores e dos amigos da Fundação em Portugal. Estou a falar, claro, da campanha Uma Gota de Leite por Alepo. Catarina, vamos recordar como é que é possível ajudar as crianças de Alepo? Claro que sim, Paulo. De facto, é raro o dia em que um benfeitor e amigo da AIS não entra em contacto connosco para ajudar através desta campanha e perguntar como pode ajudar todas estas crianças que estão em Alepo. De facto, a situação que se está a viver em Alepo, das famílias e das crianças, é uma situação dramática. Portanto, não há conflito, não há tantos combates, mas a questão alimentar está presente e é uma urgência ajudar todas estas crianças e estas famílias. E, de facto, esta nossa ajuda é uma ajuda muito concreta. Portanto, estas crianças sofreram ao longo destes anos uma violência terrível, ausência, privações, muitas privações. E, neste momento, o leite é essencial para que o crescimento seja o mais normal possível, para que não haja depois problemas de saúde no futuro. E, por isso, é muito simples ajudar estas crianças através desta campanha, Uma Gota de Leite por Alepo. Portanto, deixo aqui este desafio a quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, para entrar em contacto connosco e para ajudar diretamente esta campanha Uma Gota de Leite por Alepo. Com esta ajuda vai estar a ajudar estas 3.000 crianças que diariamente dependem da ajuda à Igreja que Sofre para poderem sobreviver, para terem os níveis básicos e essenciais de cálcio diariamente. E, portanto, quem nos está a ver pode nos ligar para o nosso número de telefone 21754-4004 e perguntar como poderá ajudar diretamente nesta campanha. Já que estamos a falar aqui desta campanha, também gostaria de aproveitar este momento para relembrar o nosso catálogo de Natal, que já está a ser divulgado, e é também uma forma de ajudar, porque ao adquirir algum destes artigos que estão presentes neste nosso catálogo, estamos a ajudar duas vezes, ou seja, ou a dar duas vezes, melhor dizendo. Portanto, estamos a dar uma lembrança a um dos nossos amigos, mas, ao mesmo tempo, a AIS está a converter esta ajuda também em ajudas concretas aos nossos projetos em curso. E, portanto,
Pode ser ajudar, através da aquisição um destes artigos do nosso catálogo, está também ao mesmo tempo a ajudar ou as crianças em Alepo ou então estes cristãos perseguidos do Iraque, ajudá-los no regresso às suas origens. Muito bem. Fica aqui então esse desafio. Dê uma prenda a dobrar usando as propostas da Fundação AES que estão disponíveis no catálogo de Natal. Síria e Iraque, 2 dos países que mais têm estado em foco no programa de hoje, são também 2 países-chave para se compreenderem melhor o drama que tem estado a atingir fortemente a comunidade cristã no Médio Oriente nos últimos anos. O Henrique Zimmermann é um jornalista português bem conhecido que vive em Israel e ele é também um profundo conhecedor do complexo puzzle do mundo árabe e das principais questões que têm transformado precisamente o Médio Oriente, e não só, num autêntico barril de pólvora. Ao longo dos últimos programas temos escutado, temos visto aqui, sobre os desafios que se colocam nos dias de hoje aos cristãos nesta região do mundo. Hoje, porém, ele vai falar-nos de Francisco, vai falar-nos do Santo Padre, que está também muito preocupado com tudo o que se passa na Síria e no Iraque, com os cristãos e com a ameaça de genocídio que paira sobre eles. Uma entrevista em que Henrique Zimmermann nos vai revelar que é mesmo muito próximo do Santo Padre. É óbvio que é uma das suas principais preocupações na lista de prioridades. Não lhe faltam preocupações, pelo que eu vejo, mas essa é uma das principais. Eu acho que ele entende que o que está a acontecer no Médio Oriente é um genocídio e, portanto, é preciso tentar fazer tudo o possível para parar este fenómeno e para tentar devolver as comunidades cristãs às suas casas, às suas aldeias, às suas cidades, em todo o Médio Oriente. Eu acho que o Papa, nesse aspecto, está a dirigir uma espécie de campanha internacional para o tentar conseguir e penso que ele vai continuar a lutar. Para ele é muito importante. Mas não é só uma questão dos cristãos. É verdade que o Papa é o chefe da Igreja Católica, mas este Papa, sobretudo, eu noto nele, nas conversas que tenho com ele, às vezes ao telefone, às vezes cara a cara, ou quando me escreve também em correios eletrónicos, eu noto uma preocupação enorme dele pelo mundo, pela humanidade, pelos seres humanos. É um Papa, no fundo, que apesar de ser o chefe da Igreja Católica, é um estadista global também, que está preocupado com o futuro da humanidade em muitas questões, em questões demográficas, em questões climáticas, em questões de educação. E eu acho que o problema dos cristãos no Médio Oriente é só um, mas tem uma grande importância para ele dentro de todas as suas preocupações. Pela sua resposta agora, eu deduzo que comunica com muita frequência com o Papa Francisco. Muita não, mas com uma certa regularidade, sim. E falam só de questões que têm a ver com o seu trabalho como jornalista também? Ou pode-nos contar um pouco mais sobre essa relação com o Papa Francisco? Eu acho que o Papa Francisco tem um grupo de pessoas que não têm nenhum tipo de posição formal em quem ele acredita. Eu tive o privilégio de o ajudar não só na visita ao Médio Oriente, senão também na oração pela paz, que foi um momento realmente surrealista quase, no qual o presidente israelita e o presidente palestiniano, junto com autoridades das 3 grandes religiões, se reuniram no Vaticano, dirigidos pelo Papa Francisco. Era um sonho dele que eu ajudei a realizar, e eu acho que isso foi só o princípio para ele. Ele diz-me sempre, nós precisamos de ir mais para a frente. Ele, no fundo, pensa em grandes projetos para a humanidade, para como ajudar aos seres humanos e, sobretudo, àqueles que sofrem. E eu, em tudo o que ele me pede nesse sentido, eu tento ajudar em tudo o que posso, não só em realizar, mas, num princípio, em tentar pensar juntos em o que se pode fazer e o que realmente é realizável, que se pode levar a cabo e pôr em prática. Foi Henrique Zimmermann a confessar-nos como é próximo do Papa Francisco. Para a semana vamos concluir esta entrevista com ele, ficando desde já uma promessa. Ele vai contar-nos um segredo. Bom, mas isso será só para a semana. Para já, vamos continuar focados no Santo Padre para ficarmos a conhecer já de seguida quais os tweets que ele publicou na internet.
foram os tweets do Papa Francisco. Pretexto ideal, como sempre, fazemos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá! Aqui na redação da revista O Meu Papa já cheira a Natal. Pois é, continuamos com muito entusiasmo a preparar a edição de dezembro, que será, sem dúvida, uma edição muito, muito especial. Nessa edição vamos, como é óbvio, falar de como o Papa Francisco vive o Natal, como ele o vive agora e como vivia em Buenos Aires, na Argentina. Mas vamos também mostrar aos nossos leitores como é vivido o Natal noutras partes do mundo. E até vamos explicar, por exemplo, como fazer um presépio perfeito. Sabiam que o primeiro presépio cristão foi feito por São Francisco de Assis? Pois é, esta e muitas outras curiosidades poderão ser descobertas na edição de dezembro da revista O Meu Papa. E hoje não vos conto mais nada do que estamos a preparar para esta edição. Vão ter de esperar pela próxima semana para saberem mais pormenores. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição desta revista. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês, em que Francisco nos convida a rezar pelos cristãos da Ásia, um continente onde, como nos recorda, a Igreja é uma minoria. Mas antes disso, chama ainda a sua atenção para uma nota de agenda para o concerto de Natal da Fundação AIS, que este ano vai acontecer no dia 8 de dezembro, na Igreja da Boa Nova, no Estoril. Um concerto, Catarina, dedicado a Nossa Senhora. Nem mais, Paulo. De facto, este ano a Fundação AIS associou-se à cantora lírica Teresa Cardoso de Menezes para oferecer aos seus amigos e benfeitores este concerto de Natal de 2017. É um concerto inteiramente dedicado a Nossa Senhora e por isso será realizado neste dia 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição. Este concerto vai ter as músicas do CD Mater Dei, portanto um CD mariano, e que foi lançado aqui no mês de setembro, aqui em Fátima, quando das cerimónias do centenário das aparições de Nossa Senhora. Portanto, vai ser um concerto extraordinário, com músicas marianas e que terá também algumas peças de Natal que serão interpretadas por crianças da paróquia do Estoril. Muito bem. Obrigado. Fica aqui então essa nota de agenda. Concerto de Natal da Fundação AIS, dia 8 de dezembro, sexta-feira, pelas 16 horas, na Igreja da Boa Nova, no Estoril. Para saber mais pormenores sobre esta iniciativa e outras também, claro que estão em curso, pode e deve contactar a AIS em fundação-ais.pt. Agora sim, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos então, e sem demoras, ver a mais recente mensagem do Papa Francisco no vídeo do mês. Uma mensagem que ganha um particular interesse, pois o Santo Padre agendou para estes dias as visitas ao Bangladesh y à Birmania. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.